Olá, sejam bem-vindos ao curso de Segurança Ofensiva Básica aplicado à prática. Nesse módulo, nós vamos falar sobre as vulnerabilidades de injeção da UVASP Top 10 de 2021. Para auxílio na nossa análise, nós vamos utilizar a aplicação OVASP Juice Shop, uma aplicação construída justamente para a identificação das vulnerabilidades, classificação e estudo dessas vulnerabilidades. Então, no contexto das vulnerabilidades A03 de 2021, com o título de injeção, a segurança das aplicações, a injeção não é apenas um erro de input, mas sim uma falha crítica na separação entre o plano de controle e o plano de dados. A vulnerabilidade ela manifesta-se quando um intérprete, ou seja, o server-side, ele recebe dados não confiáveis como parte de um comando ou consulta, resultando na alteração da árvore de sintaxe abstrata do comando original. Então, para que uma injeção ela ocorra, o atacante ele precisa realizar a quebra do contexto. Então, a aplicação ela inicia um contexto de dados, às vezes esperando uma string simples, esperando um dado em texto simples, e através de caracteres de escape, metacaracteres ou consultas em texto plano mesmo, sem nenhum tipo de modificação, sem nenhum tipo de encode, o atacante força o interpretador a transitar para um contexto de instrução. Então, uma vez que o dado é promovido a código, o atacante ganha a habilidade de manipular a lógica booleana de, por exemplo, queries no banco de dados. Uh, e concatenar comandos abstratos no sistema operacional, ou realizar, por exemplo, sequestro de sessões em contextos client-side, como é, por exemplo, uma vulnerabilidade também muito conhecida na categoria de injeção, o cross-site scripting, ou XSS. Então, diferente do que muitos pensam, a superfície de ataque ela não se resume apenas a formulários HTTP. Então, devemos considerar qualquer fonte de dados externa como vetor potencial. Então, parâmetros na URL, headers HTTP, dados que são persistidos, integrações via API, né, trocando JSON ou XML. Então, é, sempre onde o parser ele pode sofrer ataque de entidade externa ou injeção de lógica, também é um ponto de atenção, como nos casos de JSON e XML. Bom, seguindo com a nossa análise da nossa aplicação, vamos iniciar com um exemplo de injeção, que é o Cross-Site Scripting, ou XSS. No Cross-Site Scripting, o atacante ele vai buscar por inputs que irão aceitar código JavaScript e podem, por exemplo, ser utilizados para um sequestro de sessão, como foi mencionado anteriormente. Então, eu sei que na barra de pesquisar, muito provavelmente, a aplicação ela vai permitir que nós possamos inserir algum tipo de string para pesquisa. Então, eu vou pesquisar por banana, apenas para entender como que funciona, como que essa aplicação ela está fazendo a busca desses dados. Então, a gente pode ver que aqui em cima ela é passada, a pesquisa é passada na query string e traz aqui para a gente o resultado. Então, a gente já pode é, a gente já pode tentar testar esses vetores, esses inputs que o client-side ele é permitido a fazer, né, na barra de pesquisa. Então, por exemplo, nós podemos tentar digitar um código JavaScript e verificar se esse código ele é de fato executado aqui pela aplicação e não sanitizado. Então a gente pode ver que de fato a aplicação ela não faz uma sanitização das entradas, permitindo a injeção de código JavaScript. Bom, para ilustrar o cross-site scripting, um exemplo comum, imagine uma aplicação web simples que exibe uma mensagem de boas-vindas personalizada com base em um parâmetro na URL. Então aqui a gente pode ver que ele envia um bem-vindo, ecoando o valor de username. E esse valor de username ele é passado via URL, sem nenhum tipo de encode ou filtro, uh, diretamente ali no client-side. Então, a entrada ela não está sanitizada. Então, a variável username ela recebe diretamente o valor do parâmetro name da URL. Então, isso acaba aqui gerando o nosso cenário de cross-site scripting. Então, o servidor PHP ele irá renderizar, ou o Nginx, enfim, onde a aplicação estiver hospedada, irá renderizar a página e ficará mais ou menos nesse estilo para a vítima. Né? Então, vai ter um bem-vindo. Caso você injete o conteúdo JavaScript, então aqui vai ter um script, alert, script, e aqui o fechamento do H1. Então a query ficaria mais ou menos assim. Caso o atacante envie o valor de name um script JavaScript, o navegador ele vai interpretar como código JavaScript e vai realizar a execução exibindo uma caixa de alerta. No nosso exemplo, para correção desse XSS, nós podemos utilizar a função HTML Special Chars. Então, essa função do PHP é projetada para converter caracteres especiais em entidades HTML. Isso significa que, em vez do navegador interpretar, por exemplo, o script em si ou algum caractere como a abertura de tags ou e-comercial, porcentagem, enfim. É, em vez dele fazer essa interpretação como código, como o início de uma tag HTML,
ele o vê como um caractere literal. Então, ele faz essa conversão para a gente e impede que a aplicação ela faça a interpretação daquele código de forma total e injete aquilo no client-side do nosso cliente, do nosso usuário, né? Então, basicamente, essa é a correção. E esse é um exemplo de vulnerabilidade no estilo injeção da UVASP Top 10. Olá, vamos continuar no nosso curso de segurança ofensiva básica na prática. Neste módulo, nós vamos falar sobre o Broken Access Control, a vulnerabilidade 0A01 de 2021 da UVASP Top 10. Então, o BAC, ou Broken Access Control, ele representa uma falha de design na arquitetura de confiança da aplicação. Tecnicamente, ela se manifesta quando o mecanismo de autorização, que seria o componente responsável por impor a política de segurança, ele é contornado ou simplesmente não existe em determinados caminhos de execução, em determinadas paths ou em determinados contextos da aplicação. Diferente de uma falha de autenticação, onde a identidade do client-side, a identidade do usuário, ela é comprometida, aqui o usuário ele é de fato quem diz ser que é, mas executa ações além da sua competência permitida, além do seu escopo permitido. Então, o usuário ele é de fato o user 123, mas ele executa funções que o user 123 não deveria executar, como visualização de diretórios ou arquivos, acesso a funcionalidades não previstas ali no seu escopo de permissões, enfim, e outros mais tipos de exemplos. Então, para a gente compreender a quebra de controle de acesso, nós devemos analisar o fluxo de uma requisição sob a ótica eh, de um conceito chamado Reference Monitor. Então, este é um conceito de segurança abstrato que define que todo acesso a objetos deve ser mediado por um mecanismo que seja sempre invocado e pequeno o suficiente para ser auditado e para ser analisado. Então, a falha de controle de acesso ocorre quando o Reference Monitor ele é violado em alguma das três dimensões principais dele ali. Então, através de um IDOR, ou exploração de contexto horizontal. Então, o IDOR ele é a manifestação mais pura da falta de validação da propriedade do Reference Monitor. Então, tecnicamente, o identificador do objeto, o ID de um determinado objeto, seja um produto na nossa VASP Juice Shop, seja o ID de um usuário, é, tecnicamente esse identificador como uma chave primária, por exemplo, do banco de dados também, ele é utilizado como um parâmetro de entrada direta que o sistema ele usa para buscar um recurso. Então a falha reside na confiança implícita. O servidor assume que se o usuário conhece aquele ID, ele tem permissão para acessá-lo. Então, em sistemas vulneráveis, o back-end executa uma busca simples, como por exemplo, como a gente pode olhar aqui na URL, buscaria um db.fetch ID, quando na realidade uma forma genérica mais segura de realizar a consulta àquele determinado objeto seria mais ou menos assim: session user session user underline id. Seria algo mais ou menos assim, sem a vinculação forçada do recurso ao identificador de sessão seguro no lado do servidor. O isolamento entre usuários da mesma categoria, acesso horizontal, deixa de existir. Então, a escalação vertical de privilégios e manipulação de metadados também seria uma das três dimensões principais do Reference Monitor. Então, a escalação vertical ocorre quando um usuário de baixo privilégio, então um usuário comum, acessa funções destinadas a administradores. Então, o usuário ele consegue excluir algum determinado tipo de objeto na aplicação, ele consegue editar informações de um usuário que ele não deveria. E também nós entramos na terceira dimensão principal do Reference Monitor, que seria o bypass de controles de interface, né? Então, um erro técnico bem comum é a implementação de segurança exclusivamente no front-end, então segurança por obscuridade. O desenvolvedor ele esconde botões ou links administrativos na interface do usuário, acreditando que a invisibilidade equivale à segurança, quando na realidade não. Uma simples análise ali do código-fonte daquela aplicação, daquele front-end, a gente pode, de fato, identificar essa segurança por obscuridade, esses links ou interfaces que estão invisíveis e fazer a manipulação ali do client-side, a manipulação do front-end para ter acesso a essas funcionalidades escondidas. Então, basicamente, o Broken Access Control, de forma geral, se trata do acesso a funcionalidades não permitidas a um usuário que foi identificado de forma correta. Bom, iniciando a parte prática, no nosso laboratório VASP Juice Shop, as vulnerabilidades de BAC elas podem ser exploradas de diferentes formas, né? Então a gente pode automatizar essa exploração e, por exemplo, criar uma ferramenta que faça um ataque de força bruta nos diretórios da aplicação, ou a gente pode vir por guessing e manualmente e colocando palavras que acreditamos que possa ter na aplicação
e que possa revelar alguma informação ali confidencial ou alguma informação que permita a continuação da cadeia de exploração. Então, eu sei que se eu continuar essa adivinhação por guessing aqui via carry string não RL, eu levaria bastante tempo, apesar de muitas vezes esse tipo de ataque ser funcional. Então, a gente vai fazer a inspeção do código-fonte dessa aplicação. Como é uma single page application, geralmente o JavaScript dessas páginas guardam informações valiosas, como rotas, funções, paths. Então, a gente vem analisar em ferramentas do desenvolvedor. A gente pode ir em main.js, e aqui a gente poderia fazer uma limpa em todo o código, mas aqui a gente já consegue notar algumas informações interessantes. Então, por exemplo, eh, a gente sabe que tem elementos Web3 na aplicação, provavelmente para smart contracts ou algo nesse sentido. A gente pode vir pesquisar aqui por path no JavaScript, ver se a gente acha alguma coisa, acha algo interessante. Eh, Então, aqui buscando por path, eu já consigo achar algumas informações no próprio código que eu poderia tentar acessar. Então, address create, Deluxe Membership, Saved Payment Methods. Muitas vezes, se a gente conseguir acessar esses diretórios e esse diretório pertencer ao usuário atual, isso não é uma vulnerabilidade. Mas para diretórios que não deveriam estar expostos, para acesso a outras informações que o usuário atual não deveria ter acesso, isso se caracterizaria em uma vulnerabilidade. Então, por exemplo, a gente vê aqui que tem um path, Wallet Web3, Web3 Sandbox, por exemplo, que não poderia ser um endpoint exposto para qualquer usuário. E a gente pode ver que, de fato, aqui a página ela foi carregada e ela tem uma interface ali, Web3 ali de sandbox, exposta para qualquer tipo de usuário não logado. No caso, nós não estamos logados aqui em accounts. Então, esse cenário se caracterizaria em uma vulnerabilidade de Broken Access Control. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de segurança ofensiva com foco prático. É, Nesse módulo, nós iremos discorrer sobre as falhas criptográficas, que seria a A02 da OWASP Top 10. Então, a vulnerabilidade de falhas criptográficas, ela ascendeu à segunda posição na OWASP Top 10. E ela representa o colapso da última barreira de proteção entre o atacante e o dado sensível. Então, tecnicamente, não estamos discutindo a quebra de algoritmos modernos por força bruta computacional, mas sim a falha sistêmica na escolha, implementação e gestão das primitivas criptográficas ali. Então, quando uma aplicação falha nesse domínio, ela perde a capacidade de garantir a confidencialidade e a integridade, tornando qualquer vazamento de, por exemplo, de um banco de dados ou interceptação de rede, um evento muito mais catastrófico de exposição de informações. O primeiro ponto crítico reside na distinção fundamental entre o dado em repouso e o dado em trânsito. No transporte de informações, a falha manifesta-se através de configurações permissivas do protocolo, por exemplo, TLS, ou a inexistência dele, como podemos verificar aqui no nosso OWASP Juice Shop. O OWASP Juice Shop ele não possui uma camada de HTTPS. A comunicação que essa aplicação realiza é over HTTP, então ela está sobre o HTTP, toda em texto claro. Cenário esse que já se enquadraria em uma cryptographic failure, né? Então, é, um sistema tecnicamente vulnerável é aquele que ainda oferece suporte, por exemplo, a versões obsoletas, como TLS 1.0, caso essa camada de criptografia exista, né, como TLC 1.0 ou 1.1, ou que utiliza cipher suites, né, que são conjuntos de cifras de criptografia que dependem de algoritmos de hashes vulneráveis a colisões, ou os famosos ataques de aniversário, como é o caso do MD5, ou cifras de fluxo como o RC4. Essa negligência na escolha errada de algoritmos, na escolha errada ali de cipher suites, ela permite ataques, por exemplo, de downgrade, onde um adversário posicionado ali na rede, ele força a conexão a operar em um nível de segurança que ele pode fazer a descriptografia em tempo real. Então, a ausência da diretiva, por exemplo, do HSTS, que é um header ali de segurança, né? Ele agrava o cenário, pois ele permite o handshake inicial ocorrer em HTTP puro, expondo os vetores ali de sequestro do tráfego antes mesmo da negociação da chave, que a negociação da chave ocorra.
Então, agora partindo para a persistência dos dados, ao analisarmos a persistência dos dados, a falha técnica mais recorrente é o uso de hashes inadequados para o armazenamento de credenciais. Então, por exemplo, banco de dados que armazenam eh, senhas, informações de cartão de crédito em texto claro, sem fazer o devido processo de hashing e salting dessas informações. Então, basicamente, as falhas de criptografia são essas. O cenário do nosso OWASP Juice Shop seria a ausência de uma camada HTTPS na comunicação da aplicação. E essa é a explanação da vulnerabilidade. Olá, seja bem-vindo ao curso de segurança ofensiva básica, aplicado na prática. Nesse módulo, nós vamos discorrer sobre a vulnerabilidade A05, Security Misconfiguration, conforme o VASP Top 10 de 2021. Então, as vulnerabilidades de Security Misconfiguration, elas representam a ausência de endurecimento ou hardening dos componentes que sustentam uma aplicação. Então, diferente da falha de lógica, essa vulnerabilidade ela reside na infraestrutura, nos servidores web, nos bancos de dados, nos frameworks e nos containers. Então, tecnicamente, ocorre quando as configurações padrão, né, as configurações default, elas são mantidas, serviços desnecessários são expostos, ou, por exemplo, quando um sistema fornece informações excessivas, que auxiliam o atacante ali na fase de reconhecimento e exploração das outras vulnerabilidades na cadeia de exploração ali de um atacante. Então, um dos vetores mais críticos nessa categoria é a exposição de interfaces administrativas e mensagens de erro excessivamente verbosas. Então, mensagens que entregam muito ali da lógica da aplicação, ou tecnologias usadas, frameworks, enfim. Ah, configurações padrões de servidores de aplicação, por exemplo, são frequentemente mantêm páginas de console ativa com credenciais de fábrica, exemplo, admin, oferecendo ali um ponto de entrada imediato para o comprometimento do servidor. Além disso, quando o tratamento de exceções não é configurado para um ambiente de produção, o sistema pode retornar stack traces, que são as mensagens de erro, as pilhas de erro detalhadas nos ambientes de produção, em caso de falha, em caso de um cenário em que o software não espere, em que um cenário que o software não esteja tratando esses erros. Então, tecnicamente, essas mensagens elas expõem versões de bibliotecas, caminhos de diretório internos e detalhes da estrutura, por exemplo, às vezes do banco de dados, fornecendo ao atacante o mapa necessário para orquestrar ataques de injeção ou explorar outras vulnerabilidades conhecidas nesses componentes específicos. Iniciando a parte prática das vulnerabilidades de Security Misconfiguration, aqui no nosso VASP Juice Shop, eu vou tentar encontrar algum stack trace que me permita entender um pouco mais do funcionamento do processo de login, do processo de autenticação. Aqui aberto eu possuo o meu Burp Switch. Burp Switch é um proxy HTTP. Então, com o Burp Switch aberto, configurado para receber as requisições desse navegador, eu vou fazer um teste para entender a requisição realizada no servidor. Então, aqui a gente tem de fato o post que foi realizado para a aplicação e o retorno da aplicação. Para a gente poder tentar causar algum erro, a gente precisa enviar os dados em um formato que talvez a aplicação não espere, um caractere em um lugar errado, ou um formato de JSON ou requisição que o servidor não espere para a gente poder ocasionar esses erros. Então, nesse caso, no campo de e-mail, eu vou inserir aqui uma aspa simples e vou enviar minha requisição. Ao enviar minha requisição, o servidor da aplicação JSShop me retorna com erro 500 e uma stack trace revelando erros de sintaxe na consulta SQL que foi feita ali na aplicação. Ou seja, com o Security Misconfiguration, que seria a exposição dessa stack trace, nós já também temos um mapeamento que muito provavelmente essa aplicação ela é vulnerável a injeções do tipo SQL. Então, caso eu realize consultas diretamente, de forma encodada ou não, diretamente no parâmetro e-mail, muito provavelmente nós iremos conseguir realizar injeções e obter os valores que estão armazenados no banco de dados da aplicação JSShop. Bom, essa foi a exploração prática da vulnerabilidade de Security Misconfiguration. Muito obrigado e até a próxima aula. Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de segurança ofensiva básica, com foco prático. E nesse módulo nós vamos falar sobre a vulnerabilidade A04 da UVASP Top 10 de 2021, que foca no Insecure Design de aplicações. Então, o design inseguro, ele manifesta-se tecnicamente na falta de modelagem de ameaças, o threat modeling, e na ausência de padrões de design robustos. Então, um exemplo clássico na implementação
um exemplo clássico na representação dessa vulnerabilidade é a implementação de fluxos de recuperação de senha que permitem a numeração, por exemplo, de usuários via mensagens de erro, ou mensagens de status code 200, então seja o e-mail existe, o e-mail não existe, mensagens afirmativas ou não. Ou também, por exemplo, fluxos de recuperação de senha que utilizam perguntas de segurança baseadas em fatos públicos, como qual a cidade que você nasceu, o nome do seu animal de estimação, seu primeiro animal de estimação. Então, o design seguro, como a gente pode notar nesses exemplos, embora o código ele possa estar perfeitamente escrito e livre de injeções, a lógica de negócio é inerentemente falha porque não previu que um atacante poderia, por exemplo, abusar do fluxo para obter informações ou, nesse caso, resetar contas de terceiros. Então, aqui a falha ela reside na confiança depositada em processos que não possuem garantias de segurança em sua estrutura fundamental desde o seu dia zero de desenvolvimento. Outro pilar crítico da categoria de Insecure Design é o Business Logic Flow, então são as falhas de negócio. Por exemplo, considere um sistema de e-commerce onde o desconto ele é aplicado no client-side e enviado para o servidor via API, ou um sistema de leilão onde o back-end não valida a ordem cronológica das ofertas em milissegundos, permitindo ataques de race condition. Então, todos esses tipos de vulnerabilidades, apesar de não existir um SQL injection, um XSS, a sua estrutura em si foi construída de forma insegura, caracterizando ali no Insecure Design. Para iniciar a parte prática da nossa exploração das vulnerabilidades A04 de Insecure Design, nós podemos focar, por exemplo, no fluxo de reset de senhas e verificar se existe algum componente no nosso OWASP Juice Shop que poderia, por exemplo, se enquadrar ali num design inseguro. Então, eu vou tentar aqui em esquecer minha senha, eu vou clicar. E aqui a gente já pode ver que existe uma security question. Então, seria o cenário que nós mencionamos anteriormente. Uma aplicação cujo o fluxo de autenticação, o fluxo de reset de senha, depende de uma pergunta de segurança, muito provavelmente um fato público. Então, esse cenário dessa aplicação da OWASP Juice Shop, ela já se enquadraria ali no Insecure Design, na vulnerabilidade A04 da OWASP Top 10 de 2021. Olá, sejam bem-vindos ao módulo de Identification and Authentication Failures, a categoria A07 da OWASP Top 10 de 2021, e no nosso curso de segurança ofensiva, nós vamos discorrer sobre essa falha de maneira prática e de maneira teórica. Então, basicamente, essa categoria trata das falhas críticas no ciclo de vida da identidade do usuário, desde o momento do login até o encerramento da sessão. Tecnicamente, essa vulnerabilidade ocorre quando a aplicação falha em confirmar a identidade de um usuário de forma inequívoca ou quando, por exemplo, permite que um atacante comprometa senhas, chaves ou tokens de sessão para assumir a identidade de terceiros. Diferente do controle de acesso, o Broken Access Control, A01, que lida com o que o usuário pode fazer, a falha de identificação foca em quem o usuário afirma ser e na persistência da informação através de mecanismos de sessão. Então, um dos vetores de ataques mais comuns nessa categoria seria os ataques de credential stuffing ou password spray, ataques voltados à força bruta em credenciais. Então, basicamente, atacantes utilizam listas massivas de usuários e senhas vazadas de outros serviços, seja de serviços como Facebook, Canva, outras plataformas ali, como X, redes sociais famosas, outros serviços de cloud, enfim. Então, eles utilizam esses outros serviços sobre a premissa de que muitos usuários eles reutilizam as mesmas credenciais em múltiplas plataformas. Então, às vezes, a senha que o usuário usou em serviço XYZ, ele usa no serviço ABC e recicla essas senhas, né? Então, se a aplicação que a gente está analisando ela não implementa mecanismos de detecção à aplicação ou serviço, de detecção de ataques de força bruta, rate limit, ou não tem uma regra de spike arrest configurada no endpoint de autenticação, o invasor ele pode testar milhares de combinações por minuto sem ser bloqueado. Então, a ausência de um segundo fator de autenticação, um MFA, também torna esses ataques extremamente eficazes, pois a posse da senha estática torna-se o único requisito para o comprometimento da conta. Então, acaba que todo esse processo se torna bem mais tranquilo para o atacante. Então, essa é a falha de Identification and Authentication Failures, a categoria A07 da OWASP Top 10 de 2021. Para ilustrarmos o nosso laboratório de forma prática, no nosso módulo de forma prática, nós vamos realizar ataques de força bruta ao serviço de SSH que está nessa máquina, na minha máquina local. Então, vamos simular um atacante tentando acessar o serviço de SSH, que é basicamente o serviço de Secure Shell. É um protocolo de rede que permite a comunicação segura entre endpoints, entre computadores. Então, a partir do SSH, eu consigo acessar um servidor. O SSH que vai ser testado nessa máquina, ele não está seguindo boas práticas, ou seja, ele está na porta default 22 e também a sua autenticação está ocorrendo via método de senha, o que não é uma boa prática. Novamente, o ideal seria que esse SSH estivesse configurado com uma biblioteca PAN para proteção de ataques de força bruta e também que o seu login estivesse configurado para autenticação via chaves. Então vamos iniciar startando, na realidade verificando o serviço de SSH.
Então a gente pode ver que o serviço, apesar de carregado, ele está inativo. Então agora o serviço está ativo. O primeiro passo que nós iremos realizar é a criação de uma word list, uma lista de palavras, para que o nosso programa, a nossa ferramenta automatizada de força bruta, chamada Hydra, pegue essa lista de palavras e realize o nosso ataque de força bruta. Então ele vai concatenando no local que nós indicarmos ali com um parâmetro as senhas para o nosso acesso via SSH e ele vai testar ali conforme todas as palavras que tem ali na minha word list. Então eu vou criar a word list. Eu já tinha uma word list criada aqui. Então, ao final da word list, eu vou colocar a senha para o acesso ao SSH. E agora nós vamos de fato iniciar o ataque de força bruta. Então, com o utilitário Hydra, nós vamos realizar esse ataque. Bom, após a realização do download do Hydra, então a gente pode ver aqui que o utilitário está instalado. Essas são algumas das opções de uso da ferramenta. Então a gente vai se ater aqui ao uso básico para ataque do serviço de SSH. Então a sintaxe do comando fica hydra-l, o "-l" para indicar o nosso usuário fixo. Então o usuário desse SSH é o usuário pax-p, para indicarmos a nossa word list criada. O IP do nosso alvo. Então, para a gente visualizar o IP, a gente pega com o utilitário ifconfig ou IPA também. Duas formas de realizar o mesmo procedimento. Então, hydra-l, "-p, o nosso IP e o serviço a ser atacado, e um "-v" de verbose. Então aqui a gente pode ver que o serviço ele está iniciando e ele testou todos os logins e senhas e achou de fato aqui a senha para o login dessa máquina via SSH, para o login Pax. O password seria também Pax. Então, a partir de um processo de força bruta, nós conseguimos descobrir a senha do usuário SSH para a máquina local, completando assim o nosso módulo de Identification and Authentication Failures. Lembrando que esse tipo de ataque ele pode ser realizado em formulários de login, como telas de login via web ou aplicativos mobile com algum login. Então, não é aplicável apenas a serviços, não é aplicável apenas ao escopo de infraestrutura, dizendo de forma mais geral. Então, podemos encontrar falhas de Identification and Authentication Failures não só em serviços da infraestrutura. Então, basicamente, para proteção, no nosso caso, do SSH, o ideal seria a autenticação via chave, excluindo do SSHD config a autenticação via password, e também bibliotecas para evitar esses ataques de força bruta, como a implementação de bibliotecas como a PAN, ou adicionar uma camada extra de segurança, adicionar uma barreira. Então, a gente colocaria talvez um MFA para correção, também seria uma ótima ideia nesse nosso caso. Esse foi o módulo de Identification and Authentication Failures. Eu agradeço a sua atenção e até a próxima aula. Olá, seja bem-vindo a mais um módulo do nosso curso de Segurança Ofensiva, básico aplicado à prática. Nesse módulo, nós iremos discorrer sobre a vulnerabilidade Vulnerable and Outdated Components A06 da OWASP Top 10 de 2021. Então, essa vulnerabilidade, ela basicamente representa o risco inerente à cadeia de suprimentos de software, a software supply chain. Então, a insegurança, ela não reside, de fato, no código desenvolvido ali pela equipe de desenvolvimento, mas no ecossistema de bibliotecas, frameworks, componentes de sustentação de terceiros que compõem a fundação da aplicação. Então, tecnicamente, a vulnerabilidade ela se manifesta quando o sistema utiliza componentes que possuem vulnerabilidades conhecidas e documentadas, as famosas CVEs. Então, as CVEs, elas são vulnerabilidades que já foram catalogadas por CNAs e instituições que realizam a gerência dessas vulnerabilidades. Então, essas CVEs, que são vulnerabilidades conhecidas, esses softwares eles estão em versões obsoletas que não recebem mais suporte de segurança do fornecedor. Então, em uma arquitetura moderna, onde aproximadamente 80% do código-fonte é composto por dependências externas, o uso de componente vulnerável funciona como um elo fraco que pode anular todas as outras defesas que foram implementadas no código proprietário de fato. Então, o grande desafio técnico desta categoria é a gestão das dependências transitivas. Então, quando uma aplicação importa uma biblioteca específica, essa biblioteca, por sua vez, importa outras dezenas de subdependências. Um atacante ele não precisa identificar uma falha de lógica de negócio, por exemplo.
na aplicação. Se ele puder explorar uma vulnerabilidade de RCE, por exemplo, de execução remota de código, ou de serialização insegura. Então, em uma dessas camadas profundas eh, eh, da cadeia de suprimentos, ele pode atacar mais a fundo e não ficar apenas ali na superfície da aplicação. Um caso famoso é o caso Log4Shell, então a CVE 2021-44228 é um exemplo técnico ali definitivo desse cenário. Então, uma falha em uma biblioteca de log amplamente difundida ali permitiu o comprometimento em massa de servidores globais, demonstrando que a superfície de ataque é tão vasta quanto a árvore de dependência do projeto. Então, a exploração desta categoria, ela baseia-se na assimetria de informação e na facilidade de reconhecimento. Então, os atacantes, eles utilizam ferramentas automatizadas de escaneamento para identificar versões ali específicas de softwares em execução e também através, por exemplo, de técnicas como banner grabbing, análise de metadados em arquivos, eh, análise ali do fluxo de requisições de uma aplicação. Então, assim, uma vez identificada a versão, o invasor ele consulta uma base de dados pública, como a NVD, por exemplo, ou uma base de dados de exploit público, como o GHBD, ou a própria base para encontrar ali da NVD para encontrar ali o CVE, né, correspondente àquela vulnerabilidade, aquela vulnerabilidade que já está pública e catalogada. Então, se o componente for vulnerável e o exploit for público, o atacante possui um roteiro pronto para o comprometimento. Então, elimina a necessidade de uma fase ali de descobertas de vulnerabilidades customizadas. Então, exige muito menos esforço do atacante para realizar esse ataque mais direcionado. Então, ele teria algumas informações e partiria para o ataque, não precisaria construir, por exemplo, um exploit do zero para explorar uma vulnerabilidade zero day. Bom, para o nosso laboratório prático, foi feito o deploy de uma máquina Linux com a vulnerabilidade já catalogada CVE 2014-6271, que se trata da vulnerabilidade do Bash-Door, ou o famoso Shell Shock. Então, a falha ela reside na maneira como as versões vulneráveis do Bash eles processam definições como funções dentro de variáveis de ambiente. Então, num contexto de um servidor web que utiliza scripts CGI, os cabeçalhos HTTP enviados pelo cliente, pelo client-side, como o user agent, por exemplo, ou o referrer, eles são mapeados diretamente ali para as variáveis de ambiente pelo servidor Apache, por exemplo, ou Nginx, enfim. Então, o Bash, ao ser invocado para processar esses scripts, acaba interpretando e executando comandos arbitrários ali que foram injetados após a declaração de uma função nessas variáveis. Então, isso permite que o atacante ali obtenha uma execução de código remota, sem a necessidade de autenticação, apenas enviando uma requisição HTTP mal formada que, entre aspas, engana o interpretador de comandos do sistema. Então, essa é a máquina vulnerável. Então, como podemos ver aqui, o hostname dela está setada como Linux Shell Shock. Como o print work directory ali, o diretório atual que nós estamos é o home Linux Shell Shock, e o objetivo do laboratório vai ser explorar essa vulnerabilidade e chegar até o diretório Linux Shell Shock a partir da nossa máquina local. Então, se verificarmos aqui, o IP da máquina vulnerável é 192.168.111.128, enquanto o IP da minha máquina é 172.19.17567. As máquinas elas conversam entre si, pois se trata de uma VM e uma máquina hospedeira, e aqui um WSL rodando em cima da máquina hospedeira da VM. Bom, vamos iniciar a exploração da vulnerabilidade de Shell Shock. Então, basicamente, aqui nós temos uma aplicação web rodando nesse servidor vulnerável. Então, o servidor vulnerável é esse aqui. Essa é a aplicação web. Então, como a gente pode ver aqui, é a aplicação criada para representação desse laboratório, da CVE 2014-6271, como já foi comentado. Então, para a gente iniciar nosso reconhecimento, a gente precisa entender se de fato essa aplicação web ela usa o principal componente que vai permitir a execução de código remoto, que seria, como comentado anteriormente, seria o nosso Common Gateway Interface. Então, seria o nosso script CGI. A gente precisa validar se o servidor web ele de alguma forma está chamando esse script. Então, a gente vai inspecionar o tráfego, abrindo as ferramentas de desenvolvedor para inspeção de tráfego. A gente pode vir aqui, recarregar a página. Tem alguns arquivos CSS, outros arquivos JavaScript. E a gente pode notar essa chamada aqui para esse endpoint CGI Beam Status, confirmando que de fato existe a tecnologia que a gente procurava para fazer o reconhecimento e explorar o Shell Shock. Então agora a gente vai iniciar o processo de exploração. O processo de exploração, ele consiste basicamente no envio de uma requisição mal formada, que vai permitir que nós executemos código diretamente no servidor. E posteriormente vamos estabelecer uma conexão reversa. Nós vamos fazer com que o servidor vulnerável se conecte à nossa máquina, permitindo que nós tenhamos uma interface como um terminal, como essa interface que eu estou digitando comandos agora. Então, vamos iniciar o processo de exploração.
Então, nós vamos utilizar a ferramenta curl para realizar a requisição, para validar se de fato o servidor ele é vulnerável a esse ataque de shell shock. Então, eu posso usar qualquer cabeçalho, então eu estou passando o parâmetro "-h" do curl, que ele vai me indicar a flag "-h", ele vai me indicar o header customizado ali, então instrui ali, esse "-h" instrui o curl a incluir um cabeçalho extra na requisição, como o servidor web, ao lidar ali com os scripts CGI, converte cada cabeçalho HTTP recebido em uma variável de ambiente para o script, o uso do "-h", ele basicamente transforma ali qualquer cabeçalho em um vetor de entrada direta para o sistema operacional, né? Então, aqui a gente vai, de fato, colocar o nosso exploit também. Então, eu vou colocar aqui user agent, dois pontos. Eu vou criar a função vazia no bash que vai criar toda a trigger para que o shell shock ocorra. O echo, ele vai fazer um ajuste, vai fazer um tratamento aqui, ó, para que a gente possa ver o resultado. Então, o protocolo CGI ele exige que a saída do script comece com cabeçalhos HTTP, como, por exemplo, o content type, o próprio user agent, seguido por uma linha em branco. Então, se a gente executar apenas o comando de leitura de arquivo, que é o que a gente vai fazer posteriormente, o servidor web ele vai receber o conteúdo, por exemplo, do arquivo etc.pswd, que é o arquivo que a gente vai tentar visualizar ali dentro do servidor, que inclusive ele está até aberto na outra tela. Esse é o arquivo dentro do servidor vulnerável. A gente vai tentar ler ele na nossa máquina. Então, se a gente enviar sem esse eco, ele não coloca essa linha em branco e acaba retornando um erro 500 ali pra gente, né? E o nosso comando ele não é executado de fato. Então, após o eco, a gente chama aqui o binário cat para a gente ir até o caminho absoluto, etc pswd, requisitando o conteúdo de etc pswd de dentro desse servidor. Então, mais uma vez, estamos aqui no servidor vulnerável, vamos dar um cat etc pswd no servidor vulnerável, e a gente pode ver que a gente tem aqui o usuário links shellshock lab e todos os outros usuários desse servidor. Então, se nós realizarmos o mesmo comando no meu WSL, a gente pode ver que a saída é completamente diferente, pois são dois sistemas distintos, né? Então, aqui a gente chama o caminho da nossa aplicação, que basicamente é esse IP aqui. Fazendo algumas correções aqui no nosso script de sintaxe. Ok. 404 not found. Então, vamos tentar novamente, 92168.111. Não vai dar certo, pois escrevemos errado, CGI bin status. E a gente pode ver que, de fato, o comando ele foi executado. E a mesma saída que a gente tem de dentro do servidor, a gente tem executando o comando aqui da minha máquina local, do meu WSL Pax. Então, se a gente, por exemplo, solicitar o binário hostname, a gente pode ver que a gente está no Linux Shellshock. Bom, agora para aprofundar a nossa exploração, nós iremos estabelecer uma conexão reversa com o servidor, sem passar nenhum tipo de credencial para o servidor, e estabelecer ali uma sessão de persistência com melhor navegabilidade pelo servidor, podendo de fato realizarmos a pós-exploração dessa vulnerabilidade de shell shock. Bom, então o conceito de shell reverso, como explicado anteriormente, é fazer com que o servidor se conecte à nossa máquina local, a máquina do atacante. Para isso, a gente precisa ficar escutando em uma porta. Estou utilizando o utilitário netcat para ficar escutando na porta 443. E aqui em cima, a gente vai fazer a formação do nosso exploit através do curl. Então, muito do que está sendo feito foi utilizado também para execução de comando sozinho e não estabelecimento da shell reverse. De fato, agora é onde tem o coração, que nós vamos chamar uma bash para se conectar ao nosso IP da máquina WSL. Então é o IP ifconfig. Então a gente vem 172.19.175.67/443. Os erros e o endereço da nossa aplicação vulnerável. Status. Aqui nós iremos colocar o netcat para escutar na 443 novamente. E se tudo der certo, nesta tela é para chegar à conexão reversa desse servidor. Então,
é para chegar à conexão reversa do usuário Linux Shell Shock Lab através do hostname Linux Shell Shock. Então, vamos executar o nosso exploit. Como a gente pode ver aqui embaixo, a shell foi recebida e estamos, de fato, conectados como Linux Shell Shock Lab, usuário Linux Shell Shock Lab, na máquina Linux Shell Shock, finalizando assim a exploração da vulnerabilidade de Shell Shock e esse módulo da UVASP. Muito obrigado e até o próximo módulo. Olá, sejam bem-vindos ao módulo A08, Software and Data Integrity Failures, da UVASP Top 10, do nosso curso de Segurança Ofensiva Básico, com foco prático. Então, hoje, nesse módulo A08, nós discutiremos sobre uma vulnerabilidade que o foco é a confiança cega em fluxos de código e dados sem a devida verificação de integridade. Então, tecnicamente, a falha Software and Data Integrity Failures, ela ocorre quando uma aplicação utiliza atualizações, por exemplo, atualizações de software, dependências críticas ou objetos serializados sem validar se a fonte é legítima ou se o conteúdo foi de fato alterado por um terceiro nesse processo, como por exemplo no processo de serialização. Então, enquanto outras categorias tratam de como os dados são processados, a falha de integridade trata da procedência e da imutabilidade do que está sendo inserido no ecossistema da aplicação. Então, um dos pilares ali desta categoria, que foi incorporado na edição de 2021, é de serialização insegura. A serialização, ela é o processo de transformar um objeto em memória em um formato que possa ser armazenado ou transmitido, como, por exemplo, JSON, XML ou binário Java. O erro crítico ali ocorre quando a aplicação ela reconstrói o objeto, ela deserializa a partir de uma fonte não confiável sem realizar uma inspeção prévia da estrutura do objeto. Então, o atacante ele pode manipular o fluxo de bytes para incluir gadget chains, ali, sequências de métodos já existentes no class path de aplicações que, quando são executadas durante a deserialização, elas levam ao RCE, elas levam à execução remota de código, Remote Code Execution. Então, é, na imagem, na nossa tela, temos essa imagem com um exemplo de serialização insegura que pode levar a command injection. E basicamente o problema central ele reside ali na premissa de que os dados serializados eles são íntegros. Então, a aplicação imagine que a aplicação ali ela utiliza a função unserialize em dados provenientes de um cookie ou parâmetro de URL controlado pelo usuário. Quando o PHP reconstrói o objeto da classe log, ele não está apenas carregando os dados. Ele basicamente ele está restaurando um estado de execução que inclui propriedades que serão utilizadas por métodos automáticos, conhecidos como os métodos mágicos. Então, o componente crítico ali é o destruct, é o método destruct. Em PHP, esse método ele é disparado automaticamente pelo coletor de lixo, pelo garbage collector, assim que o objeto ele deixa de ser referenciado ou quando um script termina. Então, o atacante, ao enviar um objeto serializado malicioso, ele não precisa chamar o método createLog, ele simplesmente envia uma string formatada que define a propriedade pública logfile como um conteúdo subversivo. Como a aplicação ela falha em verificar a integridade desse objeto antes de deserializá-la, o atacante ele ganha o controle sobre o que será processado para a função system, por exemplo, que permite, de fato, a execução de código, o command injection. Então, basicamente, esse é o módulo A08 Software and Data Integrity Failures. Mostramos aqui um exemplo de código vulnerável que pode levar ao command injection. Espero vocês no próximo módulo das nossas aulas do curso de Segurança Ofensiva Básica. Sejam bem-vindos ao módulo A09 Security Logging and Monitoring Failures da UVASP Top 10 de 2021. Esse é o nosso curso de Segurança Ofensiva Básico aplicado à prática. Então, essa categoria, ela representa basicamente a ausência de visibilidade e a incapacidade de resposta estratégica dentro de um ecossistema, dentro de um ambiente digital. Então, do ponto de vista da segurança ofensiva, essa falha é o que permite que um atacante opere com impunidade, aumentando o chamado dwell time. Então, o tempo de permanência que um invasor ele fica ali numa rede, que ele fica executando uma cadeia de ataque antes dele ser detectado. Então, tecnicamente, essa vulnerabilidade ela não reside no código que processa dados, mas sim na negligência ou no silêncio dos sistemas de auditoria que deveriam, de fato, registrar eventos críticos. Então, como falha de autenticação em excesso, acesso a dados sensíveis, alterações de privilégios. Então, quando uma aplicação ela falha em gerar logs ou quando esses registros não são monitorados de forma ativa e centralizada, a defesa torna-se muito difícil, descentralizada e cega. Então, transformando uma intrusão ali que poderia ser contida, às vezes, em algo muito mais crítico, né? Um comprometimento muito mais persistente e silencioso. Para ilustrar esse módulo, eu separei essa imagem aqui, então ela representa o atacante, ele ganhando acesso, obtendo acesso à rede interna da organização, conseguindo acesso também
a dados sensíveis ali, né? E fazendo a continuação da retirada desses dados. Então, a organização ela não detecta de forma ativa esse ataque. Então, esse fluxo representa o atacante, um firewall aqui ou a rede interna, o servidor de aplicação e ele filtrando dados sem que a organização perceba todo esse processo de exfiltração. Então, basicamente, esse é o módulo A09 da UVASP. Espero vocês no próximo módulo. Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos ao nosso último módulo do nosso curso de Segurança Ofensiva Básico aplicado à prática. Hoje, nós iremos discorrer sobre a vulnerabilidade de SSRF, ou Server-Side Request Forgery. A vulnerabilidade ela é a A10 da UVASP Top 10 de 2021, e basicamente essa vulnerabilidade ela representa uma falha onde um atacante ele consegue induzir uma aplicação no server side, então não estamos falando de client side, estamos falando de server side, quando um atacante de forma externa ele consegue induzir o servidor a realizar requisições HTTP para um destino que ele quer, para um destino arbitrário, né? Muitas vezes contornando controles de rede perimetrais. Então, tecnicamente, a vulnerabilidade ela ocorre quando o servidor aceita uma URL fornecida pelo usuário para buscar um recurso remoto, como por exemplo um painel, uma imagem, um arquivo PDF ou metadados, sem validar adequadamente o destino dessa requisição. Como o servidor da aplicação geralmente possui um nível de confiança maior da infraestrutura do que um usuário externo, ele acaba funcionando como um proxy malicioso, porque o atacante ele consegue controlar para onde o servidor envia as requisições. Então acaba que o atacante ele fica escondido atrás da infraestrutura, que dentro dos controles de segurança, aquele servidor X, Y ou Z seria seguro por se tratar de uma infraestrutura interna, mas na realidade aquele servidor ele está atuando como um proxy malicioso. Então isso permite que o atacante utilize a identidade e a localização do servidor para interagir com serviços internos ou externos que não deveriam estar expostos para a internet pública. No nosso caso, é, é, o fato da interação com serviços internos que não deveriam estar expostos na internet pública representa muito a imagem separada para a nossa aula. Então aqui a gente pode ver a internet, a intranet da empresa ou da organização, o atacante, então ele faz uma requisição, onde ao invés dele, de fato, colocar um content, um ID do content, que provavelmente seria o ID de uma publicação, o ID de um produto qualquer desse website, ele faz a referência para um endereço interno em um path administrativo. Ou seja, a aplicação ela faz literalmente um GET para esse painel administrativo, fazendo com que o atacante tenha acesso, como resposta na requisição, ao painel administrativo. Ou seja, o servidor ele não validou o destino da requisição e ele fez a requisição conforme o atacante colocou um endereço arbitrário. Então, basicamente, essa é a parte teórica do SSRF. Vamos partir agora para a parte prática de exploração dessa vulnerabilidade e entender de forma mãos na massa como que ela funciona de fato. Então, para esse laboratório prático, nós temos aqui o nosso Burp Suite e também temos uma aplicação que é vulnerável a SSRF, no laboratório da Portswigger, que é a mantenedora do Burp Suite. Então, aqui nós temos um produto, é basicamente um e-commerce. A gente pode fazer a checagem de estoque, então eu vou fazer a interceptação dessa requisição e vou fazer a checagem de estoque. A gente vê que a aplicação ela faz um post para o path Stock Product. Então vamos separar essa requisição para analisar ela melhor. Aqui a gente pode ver que existe um parâmetro chamado Stock API, e nesse Stock API ele pode ser um vetor ali para exploração do SSRF. Então, essa é a página atual do, do e-commerce. A gente vai tentar, através da exploração do SSRF, ter acesso a um endereço interno do servidor e tentar desbloquear algum painel administrativo. Bom, nós tivemos um HTTP 200, isso é um bom sinal. Vamos olhar aqui na página, vamos recarregar, vamos liberar o proxy. Bom, aqui a gente vai fazer uma nova checagem em outro país. Vamos interceptar a requisição, modificar ela antes de enviá-la novamente. Forward, liberar aqui as requisições. A gente pode ver que liberou um painel administrativo, admin panel. Então a gente vai fazer essa requisição de novo para tentar pegar esse fluxo.
liberando o fluxo de requisições. A gente vê que liberou novamente, vamos tentar excluir o usuário Carlos. Antes disso, a gente faz a interceptação da requisição, faz um delete. A gente vê que, basicamente, para a gente fazer a deleção de um usuário é admin delete e username. Então, seguindo essa mesma lógica, a gente vai tentar realizar a deleção de um usuário forjando a requisição do servidor. Então, vamos realizar aqui novamente uma checagem de estoque. Bom, após a checagem do estoque, como a gente já sabe como é feito a requisição para a exclusão dos usuários, a gente substitui o parâmetro existente do parâmetro estoque API e dá um forward e verifica se o laboratório foi solucionado. Como a gente pode ver, o laboratório ele foi solucionado. Vamos liberar o proxy. Vamos abrir o laboratório e a gente pode olhar aqui que, de fato, o laboratório ele foi solucionado após a exclusão do usuário Carlos, explorando a vulnerabilidade de SSRF, Server Side Request Forgery. Então, esse foi o último módulo do nosso curso de segurança ofensiva básica aplicado à prática. Eu agradeço a sua presença e até um próximo curso.